Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência aí ao nosso PET 5 da semana 2, hoje falaremos sobre o BRICS, grupo formado por países emergentes: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. BRICS. Nos últimos anos, a China vem despontando como uma das principais potências econômicas do mundo. Com o acelerado processo de industrialização e crescimento verificado a partir da década de 1970, o país vem ampliando sua influência geoeconômica e geopolítica, não só no próprio continente asiático, mas também na África e na América Latina. Buscando maior participação política e econômica no cenário mundial, o Brasil vem estabelecendo relações com diferentes países, principalmente os considerados emergentes. Além de emergentes, os países dos BRICS têm em comum as grandes dimensões do seu território, o elevado número de habitantes e a crescente importância no cenário mundial. Juntos, os PIBs desses países correspondem a 24% do PIB mundial. A relação entre os países membros. O aumento das relações entre os países membros é bastante favorável à economia do Brasil. Além do aumento das exportações, a aproximação com o BRICS reduz a dependência em relação às economias desenvolvidas, especialmente dos Estados Unidos. Em 2017, cerca de 12% das exportações brasileiras tiveram como destino os Estados Unidos e 25% aos países do BRICS, dos quais 21% foram para a China, tornando o país o nosso principal parceiro comercial. Como integrante do BRICS, a China e as outras potências emergentes desse grupo, Índia, Rússia, Brasil e África do Sul, vêm desempenhando um papel fundamental no equilíbrio das relações internacionais, anteriormente lideradas por algumas potências, como Estados Unidos e os países da União Europeia e o Japão. Veja o texto abaixo sobre os principais desafios e potenciais dos países dos BRICS. O BRICS não são um bloco ou aliança, mas sim um mecanismo de cooperação, explicou Paulo Nogueira Batista Júnior, economista e ex-vice-presidente do novo Banco de Desenvolvimento, ao iniciar sua apresentação sobre o grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E com apenas 10 anos de existência, iniciado em 2008 por iniciativa da Rússia, a cooperação atua em diversas frentes, em nível diplomático, ministerial e também nos organismos internacionais. Fazendo uma observação aqui, que agora já chegou aos 12 anos, né? 2020 chegou a 12 anos. Esse texto ele é de 2018. O grupo sempre foi visto como certo cetismo, salientou Paulo, alimentando pela heterogeneidade entre os países, mas principalmente pela contestação ao poder dos Estados Unidos e da Europa. Mais esse cetismo exacerbado. Os 4 BRICS originais, seria Brasil, Rússia, Índia e China, foram os principais, os fundadores desse grupo aí, estão entre os 10 maiores países do mundo em termos de área, população e produto interno bruto, o nosso conhecido como PIB. Esse traço em comum dá a eles potencial de agir de forma independente, principalmente se juntarem esforços. E isso pode ser aproveitado ou não. O Brasil aproveitou muito bem entre 2006 e 2013. Depois, essa capacidade se desfez em grande parte, mas pode ressurgir, avaliou. Traço em comum entre esses países e também a insatisfação com a hegemonia do Atlântico Norte que se estabeleceu no pós-Segunda Guerra. São países grandes e importantes, mas com o seu peso insuficientemente reconhecido nas regras internacionais. O grande momento do BRICS foi logo após a crise que acometeu o sistema americano e europeu em 2008.
Então, a alternativa BRICS foi vista como algo interessante. Os melhores interlocutores para o Brasil na época eram os países do grupo, lembrou o economista. A consolidação do mecanismo de cooperação viria com a criação de organismos próprios, como o novo Banco de Desenvolvimento e o Fundo Monetário. Apesar disso, Paulo salienta algumas fragilidades e limitações. Uma delas é o peso maior que a China sempre teve e que aumentou com a crise no Brasil e Rússia. A Índia, apesar de também crescer muito, tem taxas de desenvolvimento muito baixas, então não diminui a hegemonia chinesa no grupo. Apesar disso, eu não diria que o BRICS chega a ser comandado pela China, porque ele é um mecanismo de consenso, salientou o palestrante. Bem, pessoal, aqui dá pra gente ter uma noção sobre esse grupo formado aí, assim, por esses países, né? Países de economia emergente, ou seja, países que estão em desenvolvimento, em forte crescimento, uma vez que, de certa forma, eles eram enxergados de forma cega pelos países europeus e principalmente pelos Estados Unidos, o que fizeram? Se juntaram e a partir dali viram que eles não necessitavam desses países, tanto europeus como dos Estados Unidos. Eles mesmos poderiam criar uma cooperação entre eles e assim fortalecer cada vez mais a sua economia. Espero que tenham entendido aí. Lembrando que esse BRICS aí são as iniciais de cada país, exceto o S, né, que vem da sigla de South Africa, né, ou seja, a África do Sul. Tá certo? Se gerou alguma dúvida aí, espero que tenham gostado. Até a próxima.